Sejam bem-vindos a mais um vídeo, jovens. Quanto tempo, perdão, tava em viagem, tava bebendo, tava fazendo minhas coisas e voltei, tá? É... Bom, o que eu quero falar pra vocês aqui? Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre pontos de retração aqui. Eu vou enfatizar esses pontos de retração com vocês aqui. Já vou aproveitar essa oportunidade aqui de retração. Eu vou enfatizar esses pontos de retração com vocês aqui, tá? Como vocês sabem, a gente sempre abre em velas de 5 minutos. Nossos ativos são sempre os ativos em euro, tá? Euro GBP, Euro USD, Euro JPY. E eu vou comentar um pouco sobre o cenário atual do mercado de Bitcoin. O que eu quero enfatizar hoje aqui é maneiras de se prevenir para um loss. Então, como que eu vou me prevenir para como eu vou prevenir um loss quando eu não sei o ponto exato de retração? Por exemplo, essa vela de 5 minutos aqui, se ela tivesse dentro desse corpo aqui, seria um ponto de retração para mim. Já estaria bem formado. Aqui seria um ponto de retração e aqui é um ponto de retração perfeito. Exemplo agora, tomamos um loss aqui. Vai abrir uma vela de 5, vai abrir uma vela de 5 em breve. Tomamos o loss aqui. Aqui, para mim, é um ponto de retração. Então, é aquele ponto. A gente devolve rapidamente ao mercado 50 mil aqui. Devolvi rapidamente ao mercado 50 mil aqui. Por que eu fiz essa devolução rápida para o mercado? Eu não posso perder a minha linha de estratégia. A minha linha de estratégia é que tanto essa vela, quanto essa, quanto essa, quanto essa, são confluências de um ponto de retração. Obviamente, nem sempre é 100% de assertividade. Porém, são confluências de um ponto de retração. Embora o gráfico esteja com pouco volume, como vocês podem ver, ele vem a descer. E vamos ver o resultado final para que eu fale que acabou que o meu olho está coçando aqui. Vamos ver o resultado final desse pontinho aqui. Para onde que a gente vai nesse resultado aí? Se sobe um pouquinho ou se desce mais um pouquinho. 43.500 de lucro. Em alguns pontos que você vê que continua a cair, agora deu um pontinho de retração, mas provavelmente ele vem testar uma região mais abaixo. Nesses pontos a gente tem que devolver rápido ao mercado para não perder o time da oportunidade, porque mesmo que você não ganhe, não acerte, né, a primeira vela, a segunda vela ainda é uma ligação com a anterior para que a sua estratégia dê certo. Então a gente perdeu 20 mil ali, ganhou 43.500 aqui. Como que a gente vai se precaver? E vai demorar um pouquinho, né, até abrir o próximo de 5, mas eu quero mostrar para vocês alguns pontos de não entrada para que vocês não errem esse ponto de retração. Então vamos lá. Eu vou aumentar meu tempo para mais 1 minuto e meio aqui e vou fazer uma entrada de 20 aqui. Fiz uma entrada de 20 aqui. Peguei bem no finalzinho ali, só que nada impede que ele venha testar posições um pouco perto daqui. Olha só. É um pouco mais assim, um pouco mais assim, mas meu mouse está zoado. Eu queria bem no corpozinho aqui. Nada impede que ele venha testar essas posições assim. Por que eu deixei 1 minuto de tempo ali? Nesses 1 minuto, eu estou lendo a minha vela, eu estou lendo o volume da minha vela, eu observo se ela continua com volume baixo ou se por algum motivo o mercado aumentou a volatilidade desse corpo, então eu tenho 1 minuto para repensar minha estratégia. Então, caso ele venha a descer mais abaixo, eu posso repensar minha estratégia saindo da posição ou aumentando a minha posição. Por exemplo, desceu e era o que eu queria. Eu vou para minha liquidez de 50 mil. Então, agora eu tirei, olha só, eu tirei bastante do prejuízo do que eu ia ganhar. Retraí um pouco, lembrando que a gente só está trabalhando retração aqui, voltou o ponto de retração, mas
caso ele tenha aquele dump novamente, a gente tem aqui, como a gente investiu 50 mil, a gente tem 5 linhas de pontos. Então, a gente tem 43.500 como lucro, a gente tem 6.100 como lucro, a gente tem 17.500 como lucro, como perda a gente tem 50 mil total, a gente tem uma perda de também, acho que 27 assim na minha cabeça, e, e são esses pontos que a gente protege o nosso capital. Vamos ver ali o resultado da próxima operação. Dessa operação, né? Mais 43.500 de lucro. Agora vai abrir no próximo minuto. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar que abra. Lembrando que eu estou operando só um pazinho aqui, só estou dando uma aulinhazinha para vocês sobre como entender o corpo do candle. Observa que eu não estou usando nenhum tipo de linha, eu não estou considerando que o mercado veio de uma tendência de baixa, eu só estou trabalhando em um candle. E eu quero trabalhar no próximo candle, no candle inicial, para que vocês entendam e não erre a entrada em um candle inicial, que eu vejo muita gente errando. Então, o tempo é aqui embaixo, falta um minuto, né? Falta 50 segundos aqui para que abra o novo candle. Eu vou mostrar para vocês o que não fazer ao tentar acertar um ponto de retração futura. O que seria um ponto de retração futura? Seria isso daqui, olha só. Meu candle terminou aqui, olha só. Veio aqui, boom, fiz isso aqui. Fiz isso aqui. Esse movimento é errado. Esse movimento é completamente errado. Por quê? O candle acabou de abrir. Você não sabe o volume do candle. Você só fez o movimento porque viu ligeiramente que ele subiu e você fez esse movimento em 20 segundos. Lembrando, a gente está trabalhando dentro de uma vela de M5, não importa o tempo de expiração, mas a gente está trabalhando no corpo de uma vela de M5. Se a gente trabalha dentro de um corpo de uma vela de M5, a gente precisa estudar ela a fundo. Então, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para que ela se consolide e eu estude o que está acontecendo com o mercado. Por exemplo, você vê que agora o mercado está dando um pontinho de retração ali em cima, porém com volume muito baixo. Por mais que a gente acerte essa operação, e acertamos a operação, ficou bem em cima da linha. É uma operação muito arriscada. Então, vamos lá. A gente tem agora 1 minuto de vela. Eu continuaria a esperar. Isso sem mexer em nenhum tempo de vela. Só operando M5. Vamos só operar M5. Vamos ver como que a vela se move. Você vê que a vela está completamente parada. Desse ponto que ela está completamente parada, você não consegue identificar se a força compradora vai efetivamente. A ideia aqui, no caso, visivelmente, é que ela rompe esse patamar aqui, mas você não sabe se a força compradora efetivamente vai ter força para isso. Observa que agora ela teve força para isso, show, me entrou uma oportunidade aqui. Eu vou passar para 1,4 para ter tempo de análise e 2 entradas aqui em cima. Por que as 2 entradas aqui em cima? Eu me protejo para caso ela venha ao movimento de dump aqui em cima. Então vamos esperar aqui um pouquinho para entender o que está acontecendo com a vela. Você vê que a força compradora está dominante até o momento, não quer perder esse patamar, né? Até porque ela veio de uma tendência de baixa, aparentemente formou um fundo aqui e vem a crescer agora, não quer perder esse patamar, mas já começa a deixar um ponto de retração aqui. Então você vê que todas as entradas que eu faço são entradas que o mercado me dá oportunidade. Eu jamais vou fazer uma entrada em que ele não me dê oportunidade, em que seja no achismo. Ah, a vela está muito esticada. Vou entrar, mas vou entrar com tempo. Vou entrar pensando na próxima vela. Vou entrar pensando, caso eu erre esse ponto, eu consiga recuperar jogando dentro da próxima vela. Esse é o ponto de pensamento que eu quero de vocês. Observa que ela retraiu tudo. E nesses pontos assim, é interessante até a gente fazer isso. Por exemplo,
Dando um exemplo, é interessante até a gente fazer isso. A gente tem uma entrada muito boa aqui de baixo para cima e ela perdeu toda a força aqui, mas provavelmente a força compradora vai fazer com que ela fique pelo menos ao meio do corpo. Normalmente é isso que acontece. Como eu disse, normalmente é isso que acontece. Nem sempre sai 100% da forma que a gente quer, e observa aqui o que, que eu fiz. Joguei 20 mil para cima, 20 mil para baixo. Caso ela chegasse nesse ponto aqui, eu dobraria meu lucro. Não chegando nesse ponto aqui, olha só o que eu perdi no investimento de 40 mil. Eu só perdi 2.600. E é muito fácil da gente recuperar esses 2.600. Já lendo o ponto de vela aqui, isso aqui claramente para mim vai voltar a subir. Então eu tenho 20 segundos de decisão. Você já percebe que já voltou a subir. Eu tenho 20 minutos de decisão. Caso caia um pouquinho aqui, a gente dá 2 de 20 aqui. Vamos ver se dá essa oportunidade. Aqui me deu a oportunidade de uma entradinha aqui para baixo. Me deu uma oportunidadezinha de uma entradinha aqui para baixo, por ver que não está com muito volume. Então a gente vai observar essa entradinha para baixo. O loss é normal em toda operação. O importante é que no final do seu trabalho, você, além de ter entendido o que está acontecendo dentro do mercado, a forma que você está operando, por exemplo, perdemos aí 12 mil e ganhamos aí, sei lá, 100 mil. Vamos lá, vamos fazer uma entrada aqui que seja uma entrada sólida. Vamos ver um outro par, por exemplo. Até agora eu vou considerar só o loss. Vou considerar que eu errei duas entradas. Errei duas entradas ali, perdi 2.600, perdi 10 mil, 12 mil. Vamos recuperar esses 12 mil aí. Como que a gente vai recuperar esses 12 mil? Vamos ver aqui. Você observa. Outra coisa a observar, vamos observar os pares em euro. Euro GBP formou um fundo em 0,55. Euro USD formou um fundo 0,90. Euro JPY formou um fundo 91. Observe todos os pares em euro, eles estão tendo o mesmo ciclo. Eles estão tendo o mesmo ciclo. Então, provavelmente, esse par aqui, por exemplo, é um par que eu não vou operar, né? Porque está muito, muito, muito lento ali. E o Euro JPY é o melhor par a operar no momento. Vamos lá, a gente teve 1 minuto e 6 aí para estudar o candle. A gente está vendo que o candle vem derretendo um pouquinho aqui. Vou aumentar o meu tempo de expiração e duas entradas para cima, porque já está num patamar bom para que ele volte a subir. Você observa que ele criou uma linha de resistência imaginária aqui, e eu tenho ainda 56 segundos para refazer a minha estratégia. Então, caso ele dumpe para baixo ou ele fique dentro dessa posição aqui, a gente tem aquele ponto. Por exemplo, esse aqui é um ponto excelente para me fazer a minha entrada de 60 mil. Então, agora eu tenho 6 pontos de entrada, 6 linhas de entrada para que eu possa finalizar a operação. Lembrando que a gente só está operando retração, e aí vocês vão observar aqui que o valor vem mudando conforme como é que eu posso falar? Conforme a subida, conforme a valorização e desvalorização do Kendo. Mas é aquilo que eu disse, é um ponto óbvio de retração para mim. O que eu quero que vocês entendam é que a entrada de retração não é só um clique. A entrada de retração é entender o corpo do candle para que você, caso erre o primeiro clique, tenha mais oportunidades embaixo. Então, a gente perdeu 12 mil ali e todo o nosso histórico passado, win atrás de win. Então, fizemos aí cerca de 200 mil em 20 minutos. E vamos ver aí o final da operação. E mais 52 mil. Chegamos a 1.663.000 de banca. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre BTC, mas eu vou falar no outro vídeo para não ficar muito grande. Bom,
basicamente é isso que eu queria que vocês entendessem, que eu passei na live. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito também que meu áudio tenha saído no vídeo, porque eu não sei se o microfone estava ligado. Espero que esteja. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá ligado, tá ligado. Então é isso, galera. Me segue lá no Instagram e tamo junto. Beijos.